Vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui hoje nossa apresentação muito especial. Vamos começar falando de Special Seats. Estamos aqui com o Luiz Aita, Managing Partner da Quimera Capital. Luiz é super experiente aí, é o responsável pela estruturação dos investimentos, com foco em Special Seats. Ele trabalha com isso há bastante tempo. Eu vou deixar você se apresentar, Luiz, que eu acho que é sempre melhor contar um pouquinho da sua experiência, mas principalmente falar da Quimera aqui para todos nós. Depois o pessoal da Roots também já está aqui com a gente, na sequência eles vão entrar também para falar um pouquinho dessa área. Antes de passar a palavra para vocês, né, eu gostaria de falar o quanto é importante a gente falar sobre essa classe de ativos, talvez, né, ou falar sobre esse tipo de investimentos que eu acho que é tão importante para nós. Eh, Os institucionais, eu sempre falo isso, né, os institucionais, eles investem muito pouco no crédito mais sofisticado. Se a gente comparar com esse tipo de investimentos ao redor do mundo, talvez os créditos corporate bonds sejam aí 80% da renda fixa, o investimento privado, né, quase não tem título público, diferente da nossa realidade, mas principalmente quando a gente entra nesse crédito mais sofisticado, que a gente chama de high yield ou mesmo special situations, etcétera, uma parcela relevante dos investimentos de fundos de pensão, porque é onde a gente se beneficia de um tipo de investimento muito específico, né, um prêmio, que é o prêmio de liquidez, né, os fundos de pensão não precisam desembolso de caixa no curto prazo, muitas vezes o que a gente considera muito risco, na verdade está muito mais atrelado ao prazo para receber esse investimento, do que de fato volatilidade ou mesmo o risco de não receber o investimento, né, até porque são estruturas com bastante robustez, vou deixar os especialistas falarem sobre isso. Então nesse contexto, eu não tenho a menor dúvida de que no Brasil os fundos de investimento subutilizam ou não se utilizam na sua grande maioria desse que talvez seja o prêmio, a fonte de retorno aí mais rentável para o nosso tipo de investidor. É, na pessoa física, né, algumas pessoas físicas têm se juntado aqui também, eu acho que isso já é uma realidade, sem dúvida nenhuma, é a classe que mais trouxe retorno nos últimos 5 anos, talvez, num período tão desafiador para tantos tipos de investimento, tem sido uma classe extremamente rentável, especialmente nesse período de juros alto, e que é a principal fonte de retorno aí de muitas carteiras. Lembrando que não é porque a gente está falando da oportunidade, da nossa visão na TAG, de que esses investimentos são subutilizados, que não tem risco, obviamente tem riscos, mas são riscos diferentes, né, diferente daquele de bolsa, diferente dos multimercados, e aí entra o pilar da diversificação. Não só eu, mas como todos nós aqui na TAG somos grandes defensores de incluir esse tipo de ativo na carteira. Mas a gente falou um pouquinho aqui nas preparos, que é um tipo de investimento pouco conhecido e todo risco que a gente não conhece, não entende, obviamente, gera mais aversão. Então, acho que hoje a gente tem uma excelente oportunidade aqui com 2 especialistas no assunto, para entender, conhecer e principalmente saber aí quais são os riscos envolvidos nesse tipo de investimento, bem como aí sim olhar para as oportunidades. Feita essa longa introdução, mas é porque esse tema eu acho que é válido, vou passar a palavra aqui para o Luiz começar a apresentar para a gente, depois a gente vai chamar o Rafael Fritz da Roots. Bom dia, fique aí à vontade, Luiz. Obrigado, Francisca. Obrigado também pela oportunidade, pela a TAG dar essa abertura aqui para a gente também ter contato aí com o universo de investidores, para contar um pouco mais aqui do nosso trabalho, tá? Assim, se você me permite, antes até de entrar um pouco aqui na dinâmica de apresentação, apresentar um pouco mais da Quimera, enfim, alguns estudos de caso que a gente tinha combinado, eu vou Tá. pegar um gancho aqui da, da, da sua abertura para colocar, eu acho que dois aspectos, tá, do que a gente faz aqui e que sempre são muito mal interpretados, né? Na verdade, a leitura aqui ela nem sempre é tão precisa, tá? Que acho que um primeiro ponto, você comentou aqui da performance, enfim, dos ciclos aí
Tem época que você aloca mais em ações, aloca mais em multimercado, enfim, vai fazendo esse balanço aí meio que de acordo com o swing de mercado. Uma leitura que eu tenho aqui, né, para o tipo de ativo que a gente investe, o tipo de operação que a gente investe, que não é que a gente é cíclico nem contracíclico, né? Eu acho que o que a gente faz ele é acíclico, né? Ele é um negócio que eu dependo muito pouco aí de taxa de juros, de pô, se o mercado imobiliário está indo bem ou está indo mal, se o consumo está indo bem ou está indo mal, se o PIB está indo bem, se a inflação está indo bem ou está indo mal. A gente está muito alheio, né, a esse ambiente todo. E aí acho que eu vou aqui um pouco durante a explicação explicar um pouco alguns aspectos que são importantes, mas acho que o principal deles é o nosso preço de entrada, né, nas operações. Então, para ter um exemplo bem rápido aqui, né, quando você compra um imóvel próximo do valor de mercado, se o mercado imobiliário ele vai bem ou vai mal, isso certamente vai impactar no na performance do seu investimento. Se você compra isso a 10, 20% do valor de mercado e visando aqui uma estratégia, né, para monetizar esse ativo a 40, 50% do valor de mercado, né, já fazendo um múltiplo super interessante em cima aí do seu capital, pô, certamente você não vai depender tanto, né, do mercado imobiliário, né, tá indo bem ou tá indo mal, para conseguir ter um investimento interessante, né? Então, acho que esse é um aspecto bem legal. E o outro aspecto é a dinâmica de risco e retorno, tá? A dinâmica de risco e retorno aqui para o que a gente faz, quando você começa a aprofundar, entender melhor as estruturas das operações que tem aqui, você entende que o risco, a percepção de risco, ela vem mais pelo nome. Até eu nem gosto tanto de ficar nos apresentando como uma casa de special seats. Eu gosto mais de falar que a gente é uma casa de créditos alternativos, tá? Porque o special seats já traz um peso muito muito importante aqui por dentro da dinâmica de risco, né? Todo mundo olha e fala, nossa, special seats, nível máximo de risco da carteira, né? E aqui também, acho que na hora que a gente entrar um pouco nos estudos de caso, eu vou colocar um pouco dessa dinâmica aqui de mitigação de risco, que sempre tem aqui dentro das operações, enfim, que é uma lenda urbana, um mito aí que todo mundo tem ao escutar a dinâmica de special seats, tá? É, é, agora, deixa eu entrar um pouco aqui numa apresentaçãozinha, acho que é só compartilhar aqui, né? Deve estar aparecendo para vocês aí. Primeiro, acho que para falar rapidamente aqui da casa, tá? A Quimera é uma casa que tem aí 8 anos, tá? De vida, tá? A despeito de que eu e o Jansen aqui, que somos os principais sócios aqui, a gente já se conhece e trabalha junto desde 2010, tá? Então a gente tem uma trajetória bastante longa aí, eu acho que basicamente focada aqui nesse tipo de investimento, tá? Hoje a gente é uma casa que tem aí mais ou menos 1,2 bi tá, de AUM, ou dividido aqui, eu vou colocar em três grandes carteiras, aqui, três grandes books, né, que a gente tem aqui dentro de casa, tá? Aqui a parte de crédito estressado, precatórios legal claims e crédito estruturado, special seats, tá? Eh, eu acho que tem uma estatística aqui que é super interessante colocar, tá? Que praticamente 100% das nossas operações, teve uma operação, é um caso bastante peculiar, tá? Mas que a gente não conseguiu dar retorno positivo aqui dentro de casa ao longo de toda a nossa trajetória. Eu diria que hoje a gente é um dos principais players aqui do país em aquisição de ativos estressados, tá? Eu estou sempre mirando aqui operações ao norte aí de 30, 35% de taxa de retorno, buscando aí um múltiplo, né, de investimento, alguma coisa entre 1,5 e 2,5 vezes o capital, tá? Enfim, acho que é legal colocar um pouco mais aqui, né, especificamente do que a gente faz, porque eu acho que isso é um pouco da curiosidade que todo mundo tem, tá? A gente gosta de se dividir aqui nessas três estratégias, né, de investimento aqui dentro de casa, tá? Tanto do aspecto de time,
quanto do aspecto aqui de risco, de exposição, de tamanho de book que a gente tem aqui para cada uma dessas equipes, tá? Primeira tese, tá? O que a gente chama de NPL, Corporate Non-Performing Loans, né, que é o crédito estressado. O que que é uma operação típica aqui dentro dessa carteira, tá? Hoje tem um processo muito bem estruturado, tá, dos grandes bancos aí de crédito, né, os Itaús da vida, né, de vender carteiras de crédito estressado, tá? Então, obviamente, eles são os grandes provedores de crédito aqui da economia, né, são os grandes também detentores de crédito estressado, né, por consequência. Então, 70, 80% da nossa carteira aqui dentro dessa tese, ela é basicamente adquirida aí, né, créditos dessas instituições financeiras. O que que eu vou buscar ali? Tá? Ali a gente tem uma visão bastante fundamentalista, tá? Obviamente, nos nossos fundamentos aqui, para recuperação de crédito, tá? Então, o que que eu vou buscar? Vou buscar aqui o investidor, o devedor sofisticado, tá? Que é o cara que tem patrimônio e que se utilizou aí de estruturas para fazer algum formato de blindagem patrimonial para se esquivar aí de execuções, de ações de cobrança, tá? E o que que é o expertise que eu tenho aqui dentro de casa para conseguir, enfim, dar retorno dentro de uma operação dessa, tá? Eu tenho aqui uma equipe de asset tracing, né, de investigadores, né, de busca patrimonial, que eu vou identificar não só ativos, né? Então, vamos supor um determinado indivíduo, né, que tinha uma dívida num Itaú da vida, né? Ele transferiu algum imóvel, algum bem para uma outra estrutura, tá? Um outro CNPJ, para algum parente, filho, etc., para buscar fazer esse processo de blindagem patrimonial. Obviamente, ele vai deixando rastro, né, dessa movimentação toda. A gente identifica o ativo, a gente avalia o ativo, e a gente determina aqui uma estratégia, né, muitas das vezes mais judicializada, né, mais litigiosa, para conseguir chegar nesse ativo, tomar o ativo, né, executar aquela operação e depois eu preciso monetizar esse ativo. Essa trajetória toda, tá? Via de regra, a minha lição de casa pensa no pior cenário, né, de eu ter que litigar com esse cara, enfim, até conseguir botar a mão lá naquele ativo. Mas muitas das vezes surge aí uma oportunidade no meio do caminho da gente fazer algum tipo de acordo, né? Então, o devedor, ele entendendo que foi pego, né? Entre aspas aí, né? Que foi que eu tenho o caminho, né? Para chegar lá no patrimônio dele, ele opta por sentar aqui com a gente e fazer algum tipo de acordo. Enfim, a gente faz uma solução aqui para o caso mais rápida, obviamente, também trazendo algum benefício para esse devedor, que é algum deságio, enfim, alguma coisa dentro daquela estrutura, dentro daquele ambiente, tá? O segundo book que a gente tem aqui é um book de precatórios e legal claims, tá? Que precatório talvez é a classe de ativo que a gente investe, que é a mais popular já, né? Que todo mundo tem um pouco mais de acesso, enfim, que são basicamente direitos aí, né? Contra entes públicos, né? Então, tanto na esfera federal, estadual ou municipal, tá? A despeito o que que eu geralmente eu busco aqui dentro dessa estratégia? Eu busco ativos, né, créditos, que têm um prazo de monetização de até 3 ou 4 anos, tá? Por que que eu falo 3 ou 4 anos, tá? Isso aqui tem alguns formatos, né, que eu posso buscar essa monetização, seja ficar esperando na fila, né? Obviamente, vou procurar ativos ou esferas, né, do federação, estadual, município, que estão, vamos dizer, mais em dia, né, com o pagamento desses precatórios. Então, a minha espera ela vai ser menor. Ou então eu vou procurar, né, os estados, municipalidades que têm algum formato de acordo, né, isso tem aí diversos exemplos, acho que o estado de São Paulo, o município de São Paulo tem esse formato bastante bem definido, tá? Que você oferece um deságio, né, para o estado, ele te privilegia e coloca numa fila à parte, né, e que via de regra você recebe mais ou menos aí no ano seguinte, no próximo orçamento.
o seu precatório, tá? Aqui, de certa forma, um pouco parecido, tá? A gente investe também no que a gente chama de legal claims, que é basicamente algum direito, algum crédito, né? Aí não contra um ente público, tá? Mas contra um ente privado. Aqui, um critério fundamental, tá? Para a gente topar, né? Investir em algum tipo de ativo dessa natureza é o ter um devedor, né? Ou seja, a parte contrária, né? Que vai pagar o meu crédito, uma empresa com risco de crédito muito bom, tá? Ou o que não é tão incomum, tá? Que o próprio processo ele esteja com algum tipo de seguro garantia, algum seguro de crédito já depositado, tá? Então aqui o que que é a matriz de risco que a gente vai ter que entender é investir, né, em brigas judiciais, que eu tenho uma leitura aqui do mérito, da quantificação, enfim, do determinado direito lá, da indenização, enfim, tem várias naturezas aqui de crédito. Então, eu tenho um risco jurídico aqui para correr, eu não quero correr tanto um risco de crédito do ente devedor, tá? O que que eu não faço aqui dentro desse negócio, tá? Eu busco não investir, e aí, por um motivo que é muito congestionado, eu brigo muito com grandes bancos que têm benefício fiscal, enfim, tem um benefício regulatório de Basileia para comprar precatórios, tá? Então, não vou investir nos grandes precatórios federais. Eu não vou buscar ativamente, tá? Não é que eu não invista, mas eu não vou buscar ativamente esse tipo de investimento, por entender que é um ambiente muito congestionado. E na dinâmica de legal claims, não vou, a gente não gosta, né, do que o pessoal chama aí no mercado de litigation finance, né, que seria investir em uma briga que está aí nos seus primeiros momentos, tá? Ou pré-início, né, de instalação aí de algum tipo de litígio, tá? A gente gosta de investir mais na fase final aí dessas disputas, tá? Mais de um ponto de vista aqui de descontar um determinado recebível que já está mais para cristalizado, né, do que para incerto. Então, entrar muito no comecinho da briga não é muito a nossa praia, tá? E aí, passando aqui para o terceiro book aqui que a gente trabalha, que é o Special Situations, crédito estruturado, são operações que, via de regra, envolvem, né, as outras duas teses aqui em ambientes mais complexos, tá? Então, vamos falar aqui que eu estou dentro do ambiente de uma recuperação judicial, de uma falência, que aí eu vou comprar crédito inadimplido, vou mirar monetização via aí algum tipo de ativo já mais estressado, imóvel mais problemático. A gente gosta também de comprar precatórios, direitos creditórios aí dentro também desse ambiente de recuperação judicial, e ali eu vou usar um pouco das ferramentas que a lei, né, nos dá para esse tipo de situação, né? Então, dentro da recuperação judicial, dentro da própria lei de recuperação judicial, eu tenho lá o Deep Finance, né, que é o crédito privilegiado dentro do ambiente de recuperação judicial, tem o artifício ali de montar, né, UPIs, né, que são unidades produtivas independentes, que é um formato de leilão e de aquisição de ativos, né, dentro de empresas aí que tem, né, uma situação mais problemática, de uma forma segura. Enfim, eu vou usar um pouco dessas estruturas, são cheques maiores, operações mais estruturadas aqui dentro desse contexto, tá? Então, isso aqui é um pouco de forma conceitual, tá? O que que a gente investe aqui, tá? E aí, o que eu acho que é legal aqui também, tá? Para tangibilizar essa discussão toda, é a gente passar aqui por alguns estudos de caso, tá? Aqui está dividido dentro daqueles books. Oi, só um comentário. Não sei se para todo mundo, mas para mim não está muito dando para ler todas as caixinhas, então acho que você vai ter que narrar para a gente cada uma delas. Nossa, sem problema. Acho que o objetivo é esse mesmo, Francisco. Obrigado por avisar, tá? Imagina. Eu acho que aqui eu vou tentar falar rapidamente aqui de uma operação aqui de cada book, tá? Para ficar um pouco mais, dar uma tangibilizada, vamos dizer para vocês. Desculpe se eu me alongar um pouco, Francisco, pode me interromper também, tá? Que
E cada, Não, cada, tá cada ótimo. investimento aqui é uma novelinha, tá? Que a gente tem. Então, às vezes eu me Não, empolgo. tá tranquilo de tempo. Acho que é importante a gente aprofundar e entender mesmo. Legal. Bom, primeiro caso que eu quero comentar aqui, o primeiro caso de NPL, enfim, o primeiro mesmo aqui, tá? Aqui, o que era a história aqui, tá? Qual que foi o ambiente que a gente se deparou quando a gente começou a analisar a operação, tá? Aqui era um plano empresário, tá? Que estava inadimplido. Plano empresário, é aquele plano de financiamento à produção para incorporadoras, tá? O prédio, por um acaso, ele já tinha sido entregue, então a obra estava 100% pronta, tá? A bits e tal, tudo certinho, gente morando. Só que o incorporador ele não tinha conseguido, né, vender as unidades, enfim, fazer caixa, né, o suficiente para pagar, né, o banco. E ali foi uma situação que o volume de dívida, né, o valor de face dessa dívida aqui, acho que era alguma coisa em torno de 180 milhões de reais, tá? Aí eu vou mapear um pouco aqui dos ativos que ainda existiam. A gente estamos falando aqui que tinha 15, 20% de ativos mapeáveis aí, enfim, dentro daquele ambiente, então uma dívida que estava completamente fora do dinheiro, tá? A gente conseguiu identificar aqui, enfim, três formatos, tá, de recuperação de crédito aqui dentro dessa operação, e a gente acabou comprando essa dívida, né, do banco por 20 milhões de reais. Na verdade, era 18 milhões e pouquinho, tá? Tinha um orçamento ali para algumas despesas, tá? Mas embolsamos 20 milhões visando recuperar esse crédito aqui de três formatos, tá? É, tinha uma disputa, tá? E aqui foi uma operação que a gente comprou e entramos numa dinâmica de acordo com um devedor, que era a incorporadora, logo nos primeiros 30 dias. Na verdade, a gente já vinha meio que negociando, tateando aí um formato de acordo, compramos a operação, a gente fez um acordo com o incorporador nos primeiros 30 dias, tá? Pós-compra, tá? E o que era o acordo? Tá? Tinha uma disputa judicial entre o incorporador, né, entre o devedor e o credor, né, que fazia com que, né, todo o recurso proveniente das vendas, né, fosse depositado numa conta judicial, num depósito judicial, no processo lá da execução, tá? E ali eu tinha alguma coisa em torno de 18 milhões de reais já depositados, tá? Época, na verdade, quando eu comprei tinha uns 12, quando a gente conseguiu liberar o dinheiro já tinha uns 18, tá? Tinha algumas poucas unidades em estoque, tá? Do incorporador, tá? Poucas unidades, eu estou falando aqui que tinha uma cobertura avaliada ali mais ou menos em 12 milhões de reais. Tinham mais umas 5 unidades, tá? De 1,5 milhão, 2 cada uma, que eram unidades que estavam em disputa com os antigos adquirentes, né? Uma disputa de distrato, né? Ou seja, o cara comprou, demorou pra caramba para o prédio ficar pronto, o cara quis distratar, queria receber o dinheiro de volta, o incorporador não queria aceitar o distrato, então estava meio que nessa briga. O que significava essa briga toda, na verdade, né? Essas 5 unidades que estavam em briga? Ou eu ia ter algum recebívelzinho, né? Que era o restante que o adquirente tinha que pagar, né, para ficar com o imóvel, caso ele fosse obrigado a manter o contrato de compra e venda lá de trás, ou então eu ia ter a unidade de volta para o meu estoque, né? Enfim, aí eu poderia vender, tentar monetizar aquele ativo e a dívida ia ficar com o incorporador, né? Ou seja, ressarcir lá o valor que havia sido pago pelos adquirentes, né? Então, o que eu tinha, de certa forma, um ativo meio que livre, que poderia, não livre, mas né, que poderia se tornar livre ou um recebível para mim, tá? E aí o acordo que a gente fez foi um acordo que envolveu a dação em pagamento aqui, né? Enfim, resolver aquela briga do depósito judicial. Então eu consegui levantar aquele recurso e a dação em pagamento, enfim, desse restinho de estoque ainda que existia com o incorporador, tá? E aqui tinha uma terceira situação que a gente identificou que era um adquirente em específico, tá? Ele foi um cara que comprou
diversas unidades. Ele comprou acho que cerca de 20 unidades, tá? E a gente identificou isso pelas matrículas, né, do empreendimento como um todo. E comprou por um preço muito bom. Eu diria que é alguma coisa em torno de 40%, 50% do valor de mercado dos imóveis, tá? E ele estava se utilizando de uma súmula, né, do STJ para a liberação das hipotecas aí dessas unidades que eram garantia, né, do crédito que a gente adquiriu, uma súmula que protege o adquirente de boa-fé, né, e que obriga o banco a liberar essa garantia se o adquirente de boa-fé quitar o preço, tá? Só que ele claramente não era um adquirente de boa-fé, né? Tinha feito algum tipo de transação que a gente estava vendo só um pedaço dela, né? Ou seja, o pagamento de 40% do preço via escritura, e ele não era uma pessoa física, a gente mapeou esse indivíduo, né? Ele tinha feito esse processo de compra, né, desagiada e essa briga, né, dessa súmula do STJ em diversos outros empreendimentos, então ele fazia isso de forma em série, né? Enfim, para ter um resultado ali. A gente entrou num litígio contra esse indivíduo, tá? Esse indivíduo, assim que ele identificou a gente, né, iniciando essa briga, ele nos contactou também para fazer um acordo, tá? E aí a gente assinou recentemente aqui, na verdade, esse acordo, a gente está em fase de implementação. Ele resultou aí, a grosso modo, em 9 milhões de reais aqui para gente, que ele nem está nem computado aqui nesses 36 milhões aqui que eu tinha colocado de ativos, tá? Então foi uma operação aqui que eu tive três estratégias, né, de monetização, na verdade duas, né, ligadas aqui a um acordo, né, com o próprio devedor e uma espécie de legal claim contra esse terceiro, tá? O que eu acho que é legal aqui dessa operação, tá? Quando a gente entrou, a gente já tinha uma visibilidade de um dinheiro depositado, então tem um downside protection aqui importante, do ponto de vista aqui de capital, né? E eu já tinha boas sinalizações, né, por parte do devedor, que ele estava disposto a costurar algum tipo de acordo para tirar quase 200 milhões de dívida do colo dele, entregando, vamos dizer, basicamente aquele depósito e aquelas unidades empipinadas, tá? Então a gente conseguiu fazer aqui uma estrutura de acordo com o devedor que fez sentido lá para ele, enfim, gerou valor para ele também, de certa forma. E a gente conseguiu ter uma operação bem legal aqui com uma opcionalidade de retorno, que era essa briga com esse terceiro, tá? Então esse é um caso aqui enfim, de uma operação aqui do book de NPL. Quando a gente fala aqui agora do book de precatórios e legal claims, eu vou falar também do primeiro, que é esse que está aqui, tá? Não sei se aparece o meu mouse aí para vocês, mas enfim, isso daqui era uma briga. Tinha um grupo usineiro lá do Nordeste, tá? O que que ele fez no passado, tá? Ele acumulava um crédito fiscal, se não me falha a memória, de PIS/COFINS, tá? E ele fez um processo de venda desse crédito administrativo para terceiros, tá? Então tinha muitos fornecedores ali que ele já tinha um contato, que ele foi vendendo esses créditos. E a estrutura dessa operação existia um pagamento à vista lá no momento da venda desse crédito, né? Então, o fornecedor, enfim, quem estava comprando o crédito, pagava um dinheiro, né, para a usina, tá? E tinha um prazo de 5 anos para conseguir tentar fazer a compensação na fiscal, tá? E esse contrato, né, caso não fosse viabilizado, né, esse aproveitamento fiscal, quem tinha comprado crédito tinha uma cláusula de regresso, enfim, podia pedir o dinheiro de volta, o ressarcimento do preço que havia sido pago, tá? Passou-se esses 5 anos, ninguém conseguiu fazer ali a compensação, tá? É um tipo de operação bastante difícil mesmo de se fazer, tá? O crédito fiscal administrativo, para não dizer impossível. Hoje, né, a gente tem uma clareza bastante boa, né, com relação a essa dificuldade. À época, acho que o pessoal não tinha. E fato é que quando todo mundo bateu na porta lá do usineiro para pedir o dinheiro de volta, o usineiro falou que não, pô, que a compensação não tinha sido feita
falta de competência ali enfim, de quem tinha comprado e que ele não ia devolver nada, tá? Todo mundo acionou o cara na justiça, tá? Isso era uma tese que a gente acompanhava, a gente estava olhando, esperando aqui um ponto de entrada, e aí basicamente o que que a gente colocou? A gente precisava ter o trânsito em julgado da ação de mérito, né? Quando acaba a ação de mérito, né? E um pouco do juridiquês, né? Você tem que iniciar um procedimento, uma nova ação, né? De cumprimento, de execução, né? Onde existe ali uma discussão quantitativa a respeito daquele direito, né? Cujo mérito ele foi validado ali na primeira ação. Então, a gente falou assim, pô, eu vou comprar quando tiver algum tipo de sentença, né, na ação de cumprimento, ou seja, já tenho que ter o trânsito em julgado do mérito, eu tenho que ter alguma sinalização de valor dentro aqui enfim, da ação de execução, tá? A gente identificou aqui algumas ações, tá? E aí por um ponto importantíssimo aqui quando a gente está avaliando, além do próprio mérito das ações, né, é a gente entender aonde que a gente está brigando, tá? Enfim, a usina ela ficava lá no Nordeste, a sede lá era no Nordeste, boa parte das ações tinham sido ajuizadas no Nordeste, né, no quintal lá do usineiro, e a gente optou por só comprar as ações que tinham sido ajuizadas em São Paulo. Aí tinha um fornecedor específico aqui que a gente conseguiu fechar negócio, que estava aqui no Tribunal de São Paulo, a ação que estava correndo. A gente comprou essa ação por R$ 6 milhões, e começou, enfim, a conduzir o litígio, tá? A gente colocou aqui advogados, enfim, de peso também do nosso lado para conduzir a ação. Do lado de lá, o advogado que estava conduzindo era um advogado que a gente trabalha também, que a gente conhece muito bem. Então, no dia que subiu lá no processo a sessão na transferência do crédito para a gente, o advogado nos ligou. A gente falou, ele chama Marcelo Sacramone, né? Ele ligou para cá, a gente falou assim, Marcelo, você conhece a gente, esses são os meus fundamentos, essa é a minha estratégia, não tenho problema nenhum em te abrir. É aqui que a gente entende que a nossa, em termos de valor, tá? Tinha uma discussão que o fornecedor estava pedindo, que o titular original estava pedindo 40 e poucos milhões, a usina falava que devia no máximo 10 CDVs, a gente achava que alguma coisa em torno de 20 era o valor razoável, tá? Enfim, colocamos a nossa posição lá para o advogado, o advogado falou, no final das contas, eu acho que vocês têm razão mesmo, vou tentar convencer aqui o meu cliente a fazer um acordo com vocês. A gente chegou num acordo, tá? Isso acho que foi mais ou menos em um ano, tá? De negociação, comprei por 6, fiz um acordo de 17. Esse acordo ele foi parcelado, né? Enfim, ele já está 100% quitado. Foi uma operação muito legal aqui também dentro desse book aqui de Legal Claims, tá? O que era legal aqui dessa ação, além do momento processual, tá? E aí um pouco do que eu tinha falado lá de risco de crédito aqui, né? Essa é uma ação que já tinha um seguro garantia que segurava 50 e poucos milhões, que eram os 40 que estava sendo pedido, mais correções, etc. Então, eu corri basicamente risco do processo, corri muito pouco risco de crédito aqui dentro dessa operação, tá? E aí aqui do último book aqui, que chama de Special Situations, né? Operações aqui dentro do contexto de RJ, o primeiro caso aqui, né, de fabricante de equipamentos industriais, esse daqui foi um caso que era uma RJ que já estava caminhando por uma falência, tá? Um caso bastante ruim do ponto de vista lá da empresa devedora. Um plano que estava inadimplido, tá? O plano original, né, da companhia existiam duas plantas, né? Era vender uma no interior de Minas e outra aqui na zona sul de São Paulo. O plano deles era vender o imóvel, né, lá de Minas Gerais para fazer pagamento aí dos credores, tá? Passou-se ali acho que uns 2 anos da aprovação do plano, eles não tinham conseguido vender, o nível de estresse lá dentro dos credores, principalmente os trabalhistas, estava no limite quando o caso chegou aqui, tá? O que a gente enxergou? A gente enxergou no imóvel de São Paulo uma oportunidade de investimento, tá? Era um imóvel
que estava ali próximo a Interlagos, uma fronteira de desenvolvimento imobiliário aqui mais de baixa renda, e que a gente, analisando a redondeza, a gente identificou ali que as principais incorporadoras estavam com projetos por ali, tá? Então, o que que a gente fez? A gente propôs, né, para a empresa que estava em recuperação, falou assim, ó, eu tenho interesse nesse imóvel, quero estruturar uma operação, você topa mudar o seu plano de recuperação aqui para, em vez de vender Minas Gerais, vender São Paulo, você continua com a operação em Minas, né? E aí, enfim, você consegue fazer o capital necessário aqui para pagar o seu quadro de credores. O cara topou, tá? E aí, como é que a gente estruturou a operação? Pô, aqui eu comprei os principais credores, tá? Que eram basicamente bancos. Então, eu entrei via NPL, vamos dizer, aqui dentro. Eu quatro mãos com a companhia, né? A gente montou um plano de recuperação que envolvia, né, a venda desse ativo de São Paulo via uma UPI, que é um formato seguro aqui para eu conseguir fazer essa compra desse ativo. Coloquei um capital de giro para a empresa, então eu fiz um deep finance para a companhia para continuar rodando, enfim, para ter o sorgimento dela ali com uma certa enfim, com dar alguma facilidade para ela continuar a operação. Participei, enfim, de aprovação da Assembleia com os créditos que eu tinha comprado, participei do leilão, me sagrei vencedor, saí com o imóvel limpo, né? Então, investi 25 milhões, né, entre os créditos, DIP, etc. ali, saí com esse imóvel. Esse é um imóvel que a gente vendeu para a MRV, tá? Uma incorporadora, bom, enfim, todo mundo conhece. Vendi por 65 milhões de reais, tá? Então, também uma operação aqui bastante interessante que a gente usou muito das ferramentas aqui do ambiente de recuperação judicial para conseguir botar de pé, tá? É, é, acho que era um pouco isso, Francisca, que eu tinha aqui alguns casos, né? Não sei se acho que vi que o Rafael entrou aí também. Não quero passar muito aqui do espaço que me foi concedido, mas estou à disposição aí para qualquer tipo de dúvida, enfim. Tá ótimo. É uma aula mesmo. Eu acho que a gente pode passar, pessoal, e o Rafael faz a apresentação dele, a gente deixa um tempinho para perguntas no final. A menos que alguém tenha alguma dúvida, alguma observação aqui. Eu já tenho algumas, mas eu posso deixar para o final. Vi que tem um de acordo aqui, um joinha. Eu habilitei as reações, pessoal, que também acho que ajuda, viu? Mas é isso, Rafael tá por aí. Tô. Tem duas mãos levantadas, acho que podem ficar à vontade, pessoal, se quiserem fazer agora, fiquem à vontade. Ricardo, levantou a mão? Eu tô aqui também quando quiserem. À disposição. Tá bom. Ricardo, você está falando alguma coisa, tá no mudo, a gente não está te ouvindo, tá? Pode seguir, Chia. Vamos seguir, tem duas perguntinhas no Q&A aqui. Não está aparecendo para o Ricardo o chat. Está aparecendo, pode ser que no Q&A ou no chat mesmo, mas fique à vontade para falar aqui. Vamos deixar a conversa sobre imposto no final, que eu acho que bate aqui com a apresentação também do Rafael, aí a gente já põe um debate no final. Bruno levantou a mão também, não sei se você quer fazer algum comentário agora. A gente tem o chat e o Q&A, pessoal, embaixo. Fique à vontade para escrever por ali também, tá? A gente vai coordenando aqui. Bom, vamos seguir então. Maria Helena, a gente já volta com a sua pergunta. Rafael, fica à vontade. Show. Bom dia, obrigado pelo convite. Eu vou projetar aqui a apresentação, só ter certeza que está aparecendo para todo mundo. Tá ótimo. Rafael, não te introduzi corretamente, se apresenta também. Fala um Não, pouquinho da Ruth, tá ótimo, que acho que é mais produtivo. perfeito. Eu sou Rafael Fritz, sou o diretor responsável por gestão de fundos de crédito na Root Capital.
A Root Capital, para quem não conhece, é uma gestora de crédito, 100% dedicada a crédito, só faz crédito, só vai fazer crédito no espectro inteiro de crédito, desde high grade, high yield, a infraestrutura, até os special situations, distressed, que são um pouquinho mais complicados, mas por ter mais prêmio de liquidez, tem mais potencial, mais retorno. A ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre a classe de crédito privado, né? Passar um pouquinho a apresentação que a gente trouxe aqui hoje. Rafael, No... só uma coisa, cara. A gente Aham. não está vendo no modo apresentação, a gente está vendo só a tela do PowerPoint. Não sei se você Tá. vai colocar ainda. Melhorou? Agora, ainda não. Ainda não? Eu acho que eu não sei se você está com duas telas, se tiver, provavelmente a apresentação está em outra. Tá, apareceu agora? Ela está aparecendo aquela tela com o slide e os slides do lado, sabe? Não está no modo apresentação mesmo. Entendi. Então, deixa eu fazer aqui. Deixa eu Quando for escolher o lugar para compartilhar, escolhe a tela do. Aí está aparecendo a tela que você controla os slides. Entendi. Deixa eu fazer assim, então. Melhor assim? A gente está vendo aqui controla os slides. Talvez você precise parar de compartilhar e escolher a tela Boa. grande. Deixa eu fazer aqui, então, assim. Aí agora que eu aumento. Funcionou? Ah, é curioso. Bom, dá para ver, mas Não, está mas aparecendo dois slidezinhos do lado aí. deixa eu. Eu tenho que ser capaz de fazer isso. Não é possível. E agora? Vou ganhar nota 2 de TI hoje, eu acho. Deixa eu fazer diferente. Clica nesse ícone do lado, que a tela vai ficar cheia e não necessariamente vai no modo apresentação, mas vai ficar melhor do lado. Onde você Do estava? lado? Tá vendo onde você ia clicar para apresentar? Lá Aham. embaixo. Baixa um pouquinho. Ali no botãozinho de apresentação, clica no do lado esquerdo. Esse aqui? Aí, pelo menos fica a tela única maior, já que a gente não Tá. está conseguindo clicar hoje. Legal. Te imaginava que passado 4 anos da pandemia teria aprendido a fazer isso, mas eu acho que eu desaprendi hoje no dia de hoje. Espero que o conteúdo seja melhor. Mas vamos lá. A gente vai falar um pouquinho sobre o Root Capital, sobre o espectro de crédito, sobre as falácias de crédito, sobre high grade, high yield e special situations. Acho que essa é a agenda para hoje, em meia hora. Assim, se eu pedisse para vocês levarem alguma coisa para casa, é o que eu falei nisso. O Root Capital é uma gestora independente, não ligada a nenhum grupo financeiro. Tem 3.800 hoje sob gestão, esse slide está uma semana desatualizado. A gente atua no espectro inteiro de crédito, só fizeram crédito. Eu particularmente só fiz crédito na minha carreira, assim como alguns dos meus sócios. E a gente faz isso desde 2010 já no Brasil. E a nossa proposta de valor é oferecer produtos agnósticos ao ciclo macroeconômico político. A gente sabe que o Brasil a cada 2 anos tem uma crise, a cada 4 tem uma eleição animada, não vai deixar de ser isso, nunca vai deixar. Então a gente gosta de acreditar que a gente oferece produtos agnósticos a isso e que tenham baixas correlações com outros investimentos. Né? Se você perde dinheiro com crédito, você não quer que a gente tenha a mesma posição que você perdeu em outro cara. O que ganha nunca tem a mesma coisa, que seja uma alternativa, de fato, para oferecer baixa correlação, para quando alguém investir na Root Capital, não está mais investindo em mais um cara que tem mais um problema, mais um vencedor, que seja uma coisa diferente. Essa é a nossa proposta de valor. Né? Uma coisa, assim, voltando ao que eu falei inicialmente, a gente atua em crédito desde 2010, então desde 2010 a gente vem lançando os fundos. Acho que esse slide mostra a proposta de ser agnóstico. Nosso primeiro fundo RC1 foi quando era o Lula, depois veio Dilma, depois a Dilma caiu, depois veio Temer saiu, entrou o Bolsonaro saiu, voltou o Lula, e esses são todos os fundos de crédito que a gente captou nesses 15 anos. Né? A gente tem histórico para mostrar, acho que se pedisse para vocês levarem um slide, seria esse, é um histórico longo. O Brasil é difícil. Muita gente começou em 2010 já não está mais aqui em crédito. As gestoras de crédito são mais novas na média. Então, eu gosto de acreditar assim, que, de certa forma, os nossos produtos foram testados ao longo do tempo. Né? E aqui a gente já começa a falar um pouquinho, assim, a nossa visão versus a visão tradicional de mercado, para tentar mudar um pouquinho os prismas de risco. Tá? A visão tradicional do mercado é, quanto mais risco de crédito,
mais retorno. Então, o high grade tem baixíssimo risco de crédito, pouco retorno. Aí você vai um pouquinho high grade estruturado, você tem um pouquinho mais de risco de crédito, um pouquinho mais de retorno. Aí você começa a tomar bastante risco de crédito, vai para o high yield, tem mais retorno, high yield estruturado e, por fim, o special situation. Isto é, a versão tradicional é, se você quer ter mais retorno, você tem que tomar muito mais risco de crédito, né? O foco das pessoas é sempre em risco de crédito. A gente pensa um pouquinho diferente, né? Que é uma visão alternativa. Não que tenha certo ou errado, mas a nossa visão ela é diferente. A gente foca no prêmio de liquidez, né? Se você quer ter extrema liquidez, né, que é o high grade líquido, aquele fundo torcedor D0, D1, aí você vai ter muito pouco retorno, não tem receita. Agora, você começa a abrir mão um pouquinho de liquidez, você vai para um high grade estruturado, um high grade D60, você consegue muito mais prêmio de risco, você não precisa mais ser aquele fundo torcedor, né? Aí você abre mais mão de liquidez, deixa o cara comprar ativos um pouquinho mais ilíquido, o gestor consegue extrair mais prêmio de liquidez. Esse é o high yield, né? É um fundo mais ilíquido, mas não necessariamente com mais risco de crédito, como a gente vai falar um pouco mais para frente. E aí você dá mais ainda liquidez para o gestor, ele consegue fazer o high yield estruturado, com bastante garantia, com operações de empresas que talvez o povo não conheça, mas que vai ter mais retorno por conta desse prêmio de liquidez. E por fim, a coisa mais ilíquida de todas, os special situations, e aí sim tem muito mais prêmio, porque essa é a definição de prêmio de liquidez, os ativos mais ilíquidos que ninguém conhece ou quer alocar nesse momento. Aqui é o primeiro exemplo que a gente dá, né? Que tem mais risco de crédito? Né? A debênture da DASA, a debênture, não sei, de AgroGalaxy, essas coisas todas que são líquidas, que tem uma taxa de CDI mais 5, um prazo definido de 7 anos, quirografária, sem garantia nenhuma, 6 vezes alavancada, DASA 6 vezes alavancada, com o setor de saúde com extremos desafios operacionais, né? Um setor bem conturbado no momento, é uma debênture que quase todo mundo tem, super líquida, trada todo dia no mercado, tem rating e tal, ou um CRI da Avenida Atlântica, de uma empresa chamada Byte, que provavelmente a maioria aqui não conhece, mas que tem a mesma taxa CDI mais 5,5, que tem um prazo mais curto, 3 anos, com cash sweep, isso é dinheiro que recebe e vai pagando a dívida, que tem um loan to value, razão de garantia de 25%, isto é, tem 4 vezes garantia para o valor do crédito, de um prédio frente ao mar, na Avenida Atlântica de Copacabana, 100% vendido, onde essa operação tem a garantia do terreno, do estoque, dos recebíveis, da empresa. O que tem mais risco de crédito aqui? De novo, não tem resposta certa e errada. Eu acho que a DASA tem muito mais risco de crédito. Não tem garantia, alavancada, setor ruim. Só que isso é uma debênture clássica high grade. Só que você não pode botar esse CRI da Avenida Atlântica, que tem muita garantia, no fundo high grade. Porque você não vai conseguir vender. Se tiver resgate, você vai precisar de tempo para vender. Então, esse é o melhor exemplo. Assim, eu acho que o CRI da Avenida Atlântica tem muito menos risco, mas por conta da liquidez, ele tem um prêmio de liquidez, ele oferece mais retorno, que na minha cabeça, menos risco de crédito comparado com a debênture da DASA. Então, assim, a visão tradicional do mercado é, aqui a DASA tem alta liquidez, mas na nossa cabeça tem maior risco de crédito e maior risco de mercado, beta. Né? Se o mercado abre muito, fecha muito, DASA vai mover muito. Já o CRI da Avenida Atlântica tem menor liquidez, tem menor risco de crédito por conta das garantias e menor risco de mercado. Se o mercado da bolsa cair 5% ou 10%, não vai mover muito o CRI da Avenida Atlântica. Então, a gente acha que isso aqui de risco de crédito, ele é melhor. Né? Então, é sempre importante, quando você é um gestor de crédito, equilibrar os 3 riscos de crédito. Não só o risco de crédito, os principais riscos, queria dizer. Não só o risco de crédito. O risco de crédito, o risco de mercado beta, vocês deveriam estar tomando muito cuidado nesse momento, quando olhar para o mercado high grade, super líquido, as debêntures super high grade, aquelas super puro sangue, estão pagando quase nada de spread, de prêmio, então tem um risco de mercado aqui, você está entrando, se você está entrando nesse papel agora, você está entrando em momentos que o preço está muito, muito comprimido, está muito apertado, e risco de liquidez. Gerenciar essas 3 coisas é essencial no mercado de crédito, não só risco de crédito, mas risco de mercado e risco de liquidez. Né? Como é que a gente gerencia isso? Diversificação ótima. Não adianta ter 150 papéis na carteira. Você não vai conseguir analisar 150 papéis, você não vai conseguir monitorar 150 papéis, então você tem que ter uma diversificação ótima. Então, aqui a gente pensa muito no high yield em torno de 30 papéis, no high grade em torno de 50 papéis, que assim a gente consegue originar, analisar e monitorar para eventualmente precisar sair. Risco de mercado, entender aonde, quando, como você está entrando nesses papéis. Não adianta você comprar um papel CDI mais zero nada e achar que você vai ganhar dinheiro. Não, você não vai. A chance de ser o herói é muito maior, é muito menor do que você ser o vilão. Então, entender onde é que você está no momento de mercado é essencial.
e o risco de liquidez. Você não vai botar um CRI da Avenida Atlântica num fundo high grade. Você não vai tacar um precatório no fundo high grade. Mas também você não vai tacar um papel da Vale, que paga CDI mais nada, num fundo distressed. Então, entender assim se o seu ativo está conversando com o seu passivo. Tenha fundos de liquidez onde o mandato está adequado, né? Aqui a gente passa muito rápido as falácias de crédito. Para quem não acompanha nossas cartas, eu recomendo. A gente tem algumas cartas falando da falácia do carrego, a falácia de. São diversas falácias que a gente acredita que são faladas no dia a dia no mercado. Então a gente mostra um exemplo aqui. Qual fundo é melhor? Né? Se você olhar pelo prisma de carrego, alguém vai olhar e falar, pô, o fundo A é muito melhor que o fundo B. Mas não necessariamente, porque o carrego te conta 10% da história. Você olha aqui, várias empresas no A, né, que vai te dar um carrego CDI mais 4,6, você vai achar que é melhor do que o fundo B, que é um CDI mais 2,1. Mas que não necessariamente você vai ganhar esse carrego. Isso é o que está dizendo hoje. Você não sabe semana que vem, mês que vem, daqui a 6 meses. Né? Então, se você traduz para a vida real, olha a diferença de qualidade de carteiras que você tem entre o fundo A e o fundo B. Isso aqui é um reflexo, tá? São operações de verdade. Você tem Vivio, Pão de Açúcar, que é varejo, Braskem, Dasa, é um fundo, e o outro são empresas queridíssimas de mercado, Localiza, Redditor, tudo mais. Então, quando você fala assim, qual carteira você prefere? Talvez ajustada ao risco de crédito, o fundo B seja um fundo mais interessante e melhor. Então, carrego, muita gente fala, qual carrego, qual carrego? Cuidado, carrego não mede risco, carrego te dá só uma foto, né? Então, assim, a gente sempre bota assim, dissociar o risco de crédito de cada operação. Você tem que saber fazer isso. E a segunda coisa, muita gente, assim, eu sei que aqui tem uma audiência grande de institucional, de fundo de pensão, que, poxa, ama rating de paixão. Eu acho que rating é uma ferramenta importante. Mas, de novo, ela é um pedaço do quebra-cabeça. Aqui eu te dou 2 fundos, né? Que o rating é extremamente parecido. São empresas de verdade, fundo A, fundo B. Qual é a diferença? Qual fundo você pegaria aqui? Poxa, são muito parecidos. Não tem muita diferença quando você olha só rating. Mas quando a gente vai para a vida real, é a mesma carteira. Você tem lá CSN, Vivio, Pão de Açúcar. Olha o rating dessas empresas. E, de novo, o fundo B, que é um fundo que tem muito menos risco de crédito, as empresas, é praticamente o mesmo rating. Então, se você fosse basear em puramente rating aqui, você ia tomar uma carteira talvez muito mais arriscada que a outra se você se baseasse só nisso. Então, a falácia assim, não se baseia a sua alocação em crédito pura e simplesmente por rating de crédito. Né? E não vou nem falar esses exemplos que eu botei aqui embaixo, que eram AA+, AA-, todas antes de quebrar. Tá? Americanas, Unigel, Light, estão todas em recuperação inicial. Um dia antes de quebrar, estavam lá super bem avaliadas de rating. Então, cuidado. A agência de rating tem um histórico ruim em antecipar problemas. A turma é boa, analisa muito bem crédito, mas antecipar problema, o rating não é uma ferramenta muito provada ao longo do tempo. Aqui é a falácia clássica, que cada vez mais eu escuto menos, o que é muito legal. Mas, debêntures, não faz CRI não, não faz FDIC não, não faz CRA não. Debêntures são muito mais seguras. Bota debênture, faz fundo debênture. Essa é uma falácia clássica. Debênture é mais segura? Vamos ver. Light, um exemplo que quebrou esse ano, né? Todo mundo aqui conhece. O que você preferia dentro da Light? Uma debênture da Light ou um FDIC da Light? Pausa. Vamos ver a realidade, aconteceu? Né? Qual ativo recuperou mais? As debêntures perderam mais de 70% de valor. 70%. Você recuperou 30% de 100%. O FDIC recuperou 100%. Então, isso me ajuda, de certa forma, a mostrar que não existe, não é um instrumento que é ruim, não é a debênture que é melhor ou pior, é a operação em si. Você vai ter operações melhores e piores. Então, não existe, isso aqui é só um instrumento. Né? No final, você tem que ver qual é a operação de crédito que você está comprando. Então, não existe isso que CRI é melhor ou pior, CRA é melhor ou pior, FDIC é melhor ou pior. Não, depende de como foi estruturada, que garantias foram alocadas, o vencimento e tudo mais, o pacote como um todo. Então, a falácia que as pessoas falam, me faz um fundo de debênture, que debênture é mais seguro, cria palavrão, FDIC é palavrão. Não. Se você estudar da forma adequada, ele pode ser melhor ou pior do que debêntures. E aqui o exemplo da Light é um exemplo clássico recente para mostrar. Né? Quanto mais ativos, melhor. Não, a gente já falou, diversificação ótima. A superdiversificação atrapalha o gestor, piora na qualidade dos emissores. Para você conseguir monitorar tudo, a complexidade, se você tem mais de 100, 150 operações em carteiras, fica impossível você fazer um monitoramento ativo.
né? As garantias, você vai de novo analisar 150 garantias, você não vai entender direito as garantias, você vai ter uma piora nas garantias. Reciclar a carteira. Se você tem 200 operações, como é que você vai ficar decidindo vender ou comprar algo se tem 200 nomes para fazer? Você não consegue. A superdiversão atrapalha muito. Você começa a virar um analista pato, né? Aquele cara que faz de tudo e tudo um pouco mal. Nada mal, voa mal, corre mal. Você não tem expertise nenhuma, porque você fica olhando tudo e tudo que aparece. E aumenta custo. Além do custo de oportunidade, está olhando muita coisa, deixando passar uma coisa que poderia ser boa. Então, a gente não acredita na superdiversificação. Essas pessoas que falam que tem 150 papéis, 100 papéis, isso não existe. Você não consegue controlar, você não consegue gerenciar, você não consegue monitorar. É uma receita para desastre, na nossa opinião, né? Fala um pouco de high grade. Assim, high grade, o nosso high grade, por que a gente acha que ele é um pouco diferente da norma de mercado? Porque ele é um multi-estratégia de crédito high grade. A gente faz 3 coisinhas clássicas, 3 caixinhas clássicas, né? A primeira aqui, à esquerda no topo, que a gente chama de debêntures corporativas e LFs, é a nossa caixinha de liquidez alta, que tem alto beta, eles vão andar com o mercado piora, cai preço, o mercado melhora preço. Então essa aqui é a caixinha que a gente faz em momentos mais de estresse, o mercado a gente compra, em momentos de euforia a gente sai, principalmente com spread. À direita são os FDICs, que oferecem baixas volatilidade, a subordinação muito alta, um carrego alto, diminui a vol do fundo, é legal para compor uma carteira. Nesse momento atual, que eu acho que a caixinha de beta está horrível, porque não paga nada, não tem prêmio nenhum, a gente começa a migrar para os FDICs. E embaixo estruturado, com debêntures de infra, CRI, CRA, que também oferecem garantias, que também tem operações oportunísticas com bastante carrego para comprar. Então, dessa forma, a gente consegue fazer um pendular dentro do nosso high grade, porque o nosso high grade é de 60 a D90. Então, a gente consegue migrar assim, em momentos de euforia para coisas mais estruturadas, em momentos de estresse, a gente consegue comprar coisas líquidas com mais carrego. Esse é a gestão ativa do nosso fundo high grade. Não vou falar aqui como é que a gente quebra isso, onde é que está o sweet spot e tudo mais, mas obviamente é sempre mais interessante você reduzir risco com maior retorno. Aqui é um pouco histórico do nosso high grade, né? Um fundo agora que está no seu 4º ano. Ele busca entregar o seu CD mais 2,5. É um fundo D60, então a gente fica feliz que o fundo vem entregando aí desde o seu início o seu mandato. De novo, ele foi testado, né? 2021 foi um ano complicado, assim como 22, como 23, como... Bom, o Brasil quase sempre é um ano complicado, mas o propósito dele é entregar seu CD mais 2,5, dado a liquidez dele, né? Não tem milagre, é um fundo D60, né? Muita liquidez, então o retorno não pode ser muito alto. Então ele busca entregar seu CD mais 2,5. Agora, se a gente consegue aumentar um pouco a liquidez do fundo, né? Diminuir a liquidez, aumentar o prêmio de liquidez, a gente entra no high yield, né? Aí eu sempre faço uma pergunta aqui: o que vem na sua cabeça quando a gente fala de high yield? Né? Historicamente, eu e meu sócio Felipe Neymar já tivemos mais de 1.500 reuniões sobre high yield. A gente fez uma coletânea aqui do que é high yield. A primeira coisa mais clássica é high yield, alta taxa, mas com muito risco de crédito. Cota mezanino subordinada de FDIC, quando dá problema, vira pó. Famosos fallen angels, aquelas empresas que estão caindo e quebrando. Devedores com balanço complicado. Nomes com ratings horrorosos. E essa aqui é a mais engraçada, que é crédito que nenhum banco quis fazer. Isso é high yield, deixa aqueles caras lá fazerem, porque nenhum banco quis fazer. E crédito sem colateral. Essa é a coletânea do que a maioria do mercado acha o que é high yield. A gente oferece uma visão alternativa. Quer dizer, eu acho que é a versão mais adequada à realidade, mas são créditos com bastante colateral, muito colateral. Se tudo der errado, você vai ter uma coisa na sua mão. FDICs estruturados com vários níveis de proteção, com muita subordinação. Você vai comprar um FDIC? Vou. Beleza, mas alguém botou muito dinheiro antes de mim, e se o FDIC começar a perder, esse cara começa a perder muito antes do que chegar na nossa cota. Muito nível de proteção. De novo, estruturas com muitas garantias bem específicas daquela operação. Crédito estruturado, às vezes tem um devedor que está precisando de uma operação bem específica, que o mercado não consegue atender, você vai lá, atende a necessidade do devedor. Crédito que tem uma assimetria de informação, por algum motivo, e créditos customizados, que nenhum banco realmente tem interesse em ter essa customização. Então, assim, com uma gestão focada e especializada, é possível que a gente consiga extrair essa assimetria de informação, a nossa capacidade de originação, por atuar no espectro inteiro de crédito, a gente consegue ver bastantes operações que passam no mercado para buscar, assim, os melhores devedores e melhores operações para a carteira dos nossos fundos high yield. Né? A gente tem 3 estratégias bem básicas que a gente faz no nosso mercado, no nosso fundo high yield. Como já falei algumas vezes nesse call, ativos com muito colateral.
A gente brinca, se tudo der errado, eu recebo carrego, se tudo der certo, o cara me paga, eu tomo um colateral e ganho múltiplo do nosso dinheiro. Isso nunca aconteceu nesse fundo, mas seria uma possibilidade. Então, você tem um loan to value muito baixo, razão de garantia muito boa. Você tem ativos com prêmio de liquidez, né? Operações que a gente origina em house, que são operações mais líquidas, que ninguém conhece, como o prédio de Copacabana, porque eu falei no início, que ninguém conhece direito os devedores, mas tem um pacote robusto, tem uma razão de existir, um projeto muito bom, 100% vendido. E, por fim, operações oportunísticas. Dado que o nosso fundo tem um prazo de liquidez mais longo, em momentos que tem estresse, está todo mundo tomando resgate, o nosso fundo CD 180 ou D360, eu não tenho resgate de curto prazo, eu consigo dar saída para as pessoas que estão precisando ter saída, e aí aconteceu em 2020 no Covid, acontece quando a loja americana se quebrou, que papéis como Itaú, para dar um exemplo, saíram de CD mais nada para CD mais 4. Esse é o sonho de todo gestor, né? Aí você compra essas operações, vai para a praia, 3 meses depois você volta, o mundo normaliza, você fecha o spread e aquela oportunidade se materializou. Então, essas 3 caixinhas que a gente faz no nosso fundo high yield: operações de colateral, operações com muito prêmio de liquidez e operações oportunísticas de condições de mercado, dado o perfil do nosso fundo, né? E, obviamente, você tem que sempre levar essas operações levando em consideração os ciclos de crédito e o mercado secundário. Falar rapidamente um exemplo de ativo que eu já falei várias vezes, mas aproveitar e passar muito rápido aqui, que é uma usina chamada usina Coruripe, né? Açúcar e álcool, dá calafrio para a maioria de vocês aqui assistindo, a gente também não gosta tanto, mas essa é uma empresa que tem, de certa forma, um posicionamento do ranking decente, está lá top 6 da indústria, mas mais importante, ela tem 2 precatórios gigantescos que dão 4 bilhões de reais. Eu tentei comprar esses precatórios no nosso fundo Special Cits várias vezes e nunca consegui, mas ela precisava financiar o canavial dela, precisava entre 400 e 500 milhões de reais. Eu falei, cara, se você me der os seus precatórios, 4 bilhões de precatórios em garantia, eu te financio esses 400, 500 milhões de reais. A gente chamou a XP na época, a gente fez um club deal com eles e financiamos a empresa, esses 500 milhões de reais, pegando 4 bilhões de reais de precatórios com garantia, numa taxa de CDI mais 9. Aqui é aquele exemplo que eu dei, eu brinco. Se tudo der errado, eu recebo CDI mais 9. Se tudo der certo, ela não me paga, eu tomo esses 4 bi de precatórios, vendo no mercado e damos uma porrada. Então, esse é um exemplo de operação com muito colateral, que a gente acha que tem baixo risco de crédito dadas as garantias. Aqui é o histórico do fundo. Outro dia um cara brincou que esse fundo está meio que vacinado, que ele começou em 2019, quando a gente teve uns problemas de crédito lá em outubro de 2019, 2020 veio o Covid, 2021 veio o barata voa do pré, 2022 a eleição bizarra, para variar como toda eleição no Brasil, 23, maior crise de crédito com a americana, slide, todo mundo quebrando, e 24, bom, a gente está observando 24 aí que o gringo não quer saber de Brasil. Então, assim, o fundo não teve uma vida fácil, mas a gente fica super satisfeito em ver aí que ele está entregando o retorno alvo desse fundo, que é CDI mais 4, 4,5. Nunca teve um default. Muita gente fala, pô, mas como que nunca teve default? Está tendo default, todos os fundos têm default, como é que esse fundo, que é um fundo high yield, nunca teve default? A gente volta pela razão desse fundo. Ele investe em empresas com muita garantia, que o cara prefere perder o dedo, mas não o braço. Então ele vai, eu gosto de ver assim, eu sou sempre o primeiro cara que esse cara quer pagar. O maior problema da cabeça desse cara. Então por isso que esse fundo tem mais de 5 anos e nunca teve um default. E quando o mercado estressa, a gente compra empresas de primeiríssima linha, como Itaú, como eu falei, que não deveriam quebrar, senão não seriam de primeira linha. Então, esse é o nosso fundo high yield. Abre mão de liquidez, fundo D180, eu consigo entregar o seu CD mais 4, 4,5. Não tem milagre. Eu não vou entregar CD mais 4, 4,5 se você pedir mais liquidez. Não tem. Isso não existe. E quem estiver falando isso está mentindo. E os special situations, aí sim é o prêmio de liquidez na veia, né? A gente fala de precatório, precisamos falar de precatório. O pessoal fala, precatório. Precatório é uma LFT. Se você ganhou uma causa contra o governo e ele te deve dinheiro, ele emitiu um precatório, saiu um ofício requisitório, incluído no orçamento da União, ele tem que te pagar. É uma LFT. Então, não há de se falar de risco de crédito, não tem como dar calote. É o artigo 100 da Constituição, ele tem que te pagar. Talvez uma PEC constitucional muda quando esse cara vai ter que te pagar, o prazo para te pagar, mas que ele te deve, ele te deve. Só que é líquido, você não trada no Bloomberg, você não trada no telefone, no aplicativo, você trada via contrato de cessão, você tem que achar as pessoas que têm isso, negociar. Por isso você precisa prêmio de liquidez, você precisa ter um fundo de liquidez longa, né? Então, basicamente, precatórios, como eu já falei, são regidos pelo artigo 100 da Constituição,
eles têm um duration médio aí de 2 anos, então não dá para botar no fundo D60 high grade, né? É um risco final, como eu falei, do Estado brasileiro, ele é uma negociação bilateral, como eu falei, e normalmente o vendedor precisa fazer liquidez em momentos que a economia não está tão bem, como esse momento de agora, né? O momento de agora para se fazer special situations, ele é incrível. Ele é incrível. Você tem todas as variáveis possíveis e impossíveis para tornar essa safra maravilhosa. Número 1, juros. Juros altos é horrível para crédito. Gera estresse, gera ativos especiais. Economia fraca, gera empresas precisando de fontes de financiamento adicionais. Gera venda desses ativos. O gringo não está no Brasil, diminui competição. Empresas quebrando, aumenta problema de crédito, aumenta ativos especiais e por aí vai. Então, assim, o momento para se fazer isso é muito bom. E principalmente com a taxa média entre 20% a 30%. Esse é o prêmio de liquidez na sua melhor forma. É fundo mais longo, com ativos mais ilíquidos, que vão te dar prêmio de liquidez, isto é, retornos potenciais mais altos. Né? A gente compra precatório desde 2010. Né? A gente origina de tudo quanto é forma. Aqui a gente tem um exemplo que basicamente uma pessoa física tinha um precatório, estava precisando fazer liquidez, o banker dela sugeriu falar com a gente gente conversou com eles, precificou o precatório de acordo, conseguimos o desconto que a gente queria, pagamos o preço acordado, recebemos dentro do orçamento e deu uma TIR de 37% ao ano. Eu desafio alguém aqui a achar um deal mais interessante do ponto de vista de risco e retorno que um precatório federal final, vendido a uma pessoa normal, sem problemas e pago. Acho que não tem ativo melhor que um precatório federal para se comprar. Compulsório de Eletrobras também. A Eletrobras ferrou todo mundo na década de 80 e 90, forçando a pagar mais conta de luz. Toda empresa no Brasil tem um crédito judicial contra a Eletrobras desde a década de 80 e 90. Todas as empresas processaram a Eletrobras e estão na fase final de receber esse crédito, está na fase de execução. A gente acompanha isso há muito tempo, isso são legal claims, e a gente, de certa forma, faz a mesma coisa sempre. A gente é boring aqui. Special Situations, a gente faz 3 coisinhas, que eu vou falar daqui a pouco. Precatórios, que já falei. Aqui são os legal claims, são créditos judiciais, né? Que a gente busca uma empresa que está brigando com a Eletrobras há 20 anos, falta 2, 3 anos para receber, o cara quer sair, precisa de liquidez, a gente vai lá, compra, prêmio de liquidez, compramos, sentamos, esperamos, recebemos com a nossa taxa mais gorda. A gente já comprou mais de 5 créditos compulsórios de Eletrobras numa TIR média de 40%. Isso aqui é um caso clássico que a gente comprou de uma empresa da White Martins, é público. Sentamos, esperamos 3, 4 anos, recebemos o crédito com uma TIR de 40% ao ano. Prêmio de liquidez máximo. Aqui, por exemplo, aqui é o single name. Então, eu falei de precatório, que a gente faz. Falei de legal claims contra a Eletrobras e falta só single name. Single name é um nome bonito, todo mundo fala, mas nada mais é que comprar um crédito de uma empresa específica que está numa situação especial. Aqui todo mundo deve se lembrar do Ike Batista, da MPX, era queridinha na época de energia, era uma térmica emergencial, que hoje chama-se Eneva. Ela era maravilhosa, ela quebrou, né? Como todo projeto tem 3 variáveis, né? Tempo, custo e escopo. Infelizmente o Ike mudava toda hora as coisas, então custava muito mais, e isso faz com que demore mais. E quando essa empresa teve que despachar energia porque o escopo é dado, uma empresa termoelétrica emergencial, ela tem um escopo definido, ela precisa entregar tantos gigawatts em tal data. O Brasil quase teve um racionamento em 2013, ela foi demandada a despachar, não estava pronta, quebrou, entrou em RJ. O segundo maior banco, um banco gringo, queria sair, queria vender esse crédito, a gente analisou, viu que essa empresa tinha um fluxo de caixa muito esperado, muito tradicional, é uma concessão de energia, então você tem o fluxo de caixa muito facilmente previsível. A gente comprou a dívida com grande desconto, convertemos metade da dívida em equity, em ações, e alongamos o resto da dívida, o prazo da dívida, dando assim tempo para ela respirar. E ela, por ser uma utility, por ter esse fluxo de caixa tão previsível, cumpriu a risco o plano. Ela foi melhorando, a alavancagem foi caindo, ela eventualmente saiu de recuperação judicial, mudou o nome, hoje ela chama-se Eneva, é uma queridinha de mercado, e para a gente foi muito bom que a gente comprou a dívida com muito desconto, ajudou a reestruturar a empresa saiu do buraco e a gente monetizou a uma TIR de 40%. De novo, e líquido, uma operação que demorou 3, 4 anos, mas pelo prêmio de liquidez você consegue precificar dessa forma e assim tendo uma rentabilidade super interessante. As características do nosso... A gente está até
não sei se eu posso falar isso direito, mas a gente está pensando em abrir um fundo novo de Special Situations para fazer exatamente essas 3 coisas que eu falei agora. Os single names, então 40% a 60% dos nossos fundos de Special Situations normalmente são os single names, são Eneva, MPX, Gafisa, Frigorífico Independência, todas essas empresas que a gente investiu no passado. 20% a 40% é precatório e 10% a 20% é legal claim. Essa é a tradicional composição dos nossos fundos de Special Situations. E a gente consegue o legal, como eu falei lá no segundo slide da apresentação, que a gente consegue mostrar um longo histórico e track record de gestão e recuperação desses ativos, né? Aqui tem um pouquinho do histórico do nosso fundo, de novo, prêmio de liquidez. Nosso fundo Special Situations 1, que a gente captou em 2016, é um fundo para 7 anos. Você me dá 7 anos de dinheiro, eu consigo investir em coisas extremamente líquidas e no final a gente está entregando para esse fundo 233% de retorno versus 95% CDI. Isso é quase 3 vezes CDI para um prazo longo. De novo, me dá liquidez, me dá prazo, eu consigo comprar ativos que tenham muito prêmio de liquidez, assim tentando entregar um retorno quase private equity para fundo de crédito. Bullseye é um fundo que a gente tem há mais de 10 anos com a Blackstone, é um fundo também para investir em Special Situations por 10 anos. Aí você consegue retorno maior ainda, né? Mais prazo, mais retorno, tá 400% versus do CDI. Special 3, que a gente captou no passado, dada a safra que está maravilhosa, é um fundo que nem curva J tem, já está rendendo aí quase 160 CDI desde o início. E eu acho que no tempo que eu tinha, Francisca, desculpa aí se eu falei rápido demais, mas é que eu queria cobrir todo o espectro de crédito nesse prazo que vocês me deram, ainda tendo tido um pouco problemas técnicos no início. Obrigado pelo tempo de todo mundo e ficamos à disposição. Imagina. Ainda temos 15 minutinhos aqui para perguntas, acho que foi ótimo. Temos várias perguntas e interações aqui, excelente. Eu vou começar aqui com as perguntas, depois eu tenho umas dúvidas minhas aqui também para colocar. Mas vamos lá. Primeiro, a gente tinha uma pergunta, acho que vale para os dois, né, Luiz e Rafa, ficar à vontade aí para se organizarem, que é a questão dos impostos, né? Acho que isso vale tanto para a pessoa física como para a institucional, mas é uma dúvida super importante, que como são os impostos nesse tipo de investimentos? E aí eu já agrego que, em geral, tem prazo de resgate mais longo também, esses fundos, né? Quer começar, Rafael, respondendo? Eu vou direcionando aqui para cada um e vocês complementem quando quiser. Não, sem dúvida. E o que eu falar hoje vale para hoje, pode não valer amanhã, né? Que essas coisas estão mutando, mudando toda hora, né? Eu acho que o melhor veículo que eu acho... Bom, primeiro, infraestrutura é o melhor formato que tem. Você não paga imposto nenhum nunca, né? Mas agora descendo o que eu falei, descendo os Special Situations Distressed, os FDICs hoje são veículos que não têm come-cota, então eles se tornam fiscalmente eficientes, você só paga o imposto na amortização, no resgate, na realização, na cristalização do ganho. Então a gente acha que o FDIC é um veículo muito adequado, até mesmo para high yield, a gente está começando a ver demanda para montar fundos high yield em formatos de FDIC. Historicamente, os fundos high yield e high grade, eles vinham no formato de FIM, né, que era mais... Só que agora os FIMs, eles têm os come-cotas, então a questão... Mas não me escute, consulte o seu consultor tributário nisso, assim, isso aqui é só Tá dando uma complexo palhinha esse que não vale tema, nada, tá? Consulte consulte a Francisca depois, por favor. Não que eu seja uma grande especialista, mas Porque eu acho que vamos. esse é o ponto, se me permite só um comentário, porque ele depende muito de quem está investindo, né? Do tipo de, se é uma pessoa Sim. física, se é um fundo de pensão, se é um outro fundo exclusivo. Eu acho que esse ponto do Come Cotas, que é o que está mais dentro aqui do ambiente aqui das gestoras, pelo menos aqui do nosso lado, a gente tem uma preocupação, né, de enquadramento e de eventualmente ter alguma estrutura quando ela tem vamos dizer, masterizada, né, tem feeders, etc., que são compostos por FDICs e eventualmente FINs, FIC-FINs. A gente sempre está dentro do conceito lá de enquadramento de isenção de come-cotas, né? Enfim, a gente discutiu bastante, o Rafael deve ter discutido bastante também esse tema na época lá de mudança de lei. Eu acho que o que compete aqui para gestoras, né, é mais dessa dinâmica dentro do fundo. E aí, enfim, dependendo da entidade, tipo de pessoa que está investindo, vai ter o regramento próprio mesmo. Uhum.
Eu acho que essa mudança recente da legislação para a pessoa física tem mudado muito a questão de estrutura, né? E aí, eu não vou falar agora, mas acho que a gente tem um tabu com o FDIC que a gente tem visto reduzindo mesmo, né? E mais para institucional, independe o tipo de tributação aí, porque não se aplica o come cotas. E aí tem outras restrições que, por exemplo, você não pode ter mais do que 25% de um FDIC. Então, acho que é caso a caso mesmo, quando a gente estrutura os fundos restritos, etc., a gente tem que pensar aí no tipo de investidor e estruturar. Mas a verdade é que, por serem investimentos em geral com prazo mais longo, né, nesses que a gente está falando de high yield, de special situations, é no mínimo 180 dias, a tributação ela também vai caindo, né, quando a gente impacta dessa maneira. Acho que tem 2 outras perguntas aqui que são parecidas, mas eu vou fazer e a gente fala um pouco isso, né. A gente tem uma forte captação recente, que trouxeram os spreads de melhor qualidade próximo das mínimas, né, então realmente a gente vê especialmente no AAA, a gente tem um fechamento para níveis menores do que antes do evento de Americanas, né. Por outro lado, isso já é um comentário meu, Francisca, tá. A gente ainda não vê o mesmo movimento. Então a pergunta aqui, né, de um participante anônimo, mas que eu acho que é bem aplicada, é como esse cenário pró-risco dos investidores de varejo impactam a originação, retorno de special situations, né, e aí eu acho que ambos falaram que não necessariamente special situations, né, dentro desses mais high yield tem um espectro de investimentos, e existe o risco de uma safra de pior performance, né, a gente já dá para falar que impactou? Acho que a pergunta é um pouco essa, e aí acho que vale os 2 responderem. Luiz, se você quiser começar dessa vez, depois eu passo para o Rafael. Eu acho que eu concordo, acho que o que o Rafael comentou da safra, né, que acho que do ponto de vista de ativo, né, e, acho que também na linha do que o Rafael comentou, a gente está com um pipeline muito cheio e com muita oportunidade boa, tá? Então, eu acho que eventualmente o que a gente teve alguma dificuldade, não alguma dificuldade, né, mas assim, um pouco mais de gastar um pouco mais de saliva para fazer o convencimento foi na dinâmica de captação, né? Então, teve determinados momentos aqui que a turma, principalmente no ano passado, que a gente estava captando o nosso flagship, né? Assim, pô, tô com um problema aqui no meu high grade, né? Pô, Americanas, Light, enfim, toda aquela turma lá com problema nos fundos, e exatamente a dinâmica que o Rafael falou, né? De todos os fundos do mercado exatamente com as mesmas posições, tendo os mesmos impactos. Então a gente enfrentou um pouco desse tipo de discussão, mas em paralelo acho que teve essa migração para a FDIC, teve uma carga bastante grande aí de capital também dos investidores, né, para tentar aproveitar a dinâmica do come cotas, né, que também foi migrando a carteira para esse tipo de veículo. Então, assim, em termos de originação de ativos, a gente não está enxergando aqui dificuldade, fechamento de spread, etc. A gente não tem muito isso, principalmente na dinâmica de special situations high yield, tá? Só talvez alguma coisa de captação, mas também eu acho que um cenário bastante duro ali, né? Com variáveis impactando de forma positiva e negativa essa dinâmica. No final do dia, eu acho que a gente saiu muito bem, tá? Aqui do nosso lado, pelo menos, acho que foi o melhor ano de captação, tem sido um dos últimos 12, 18 meses, um dos melhores meses de captação aí, enfim, da nossa trajetória. Que ótimo. Acho que a pergunta é muito boa. Ela vai no cerne da questão e que, infelizmente, a notícia é triste, né? Muita gente olha pelo retrovisor. Então, se olha os fundos high grade, a performance dos últimos 12 meses, foi muito boa. Você bota qualquer ranking, os fundos high grade estão muito bem. Mas isso porque 23 foi horrível. Então, eles tomaram um para trás muito grande, e aí o spread estava muito aberto, então eles pegaram todos os fechamentos dos últimos 12 meses. Só que a gente chega no momento hoje que o spread está horroroso. Horroroso. Não tem mais spread, está no all-time low com percentual do CDI nos últimos 10 anos, se você excluir as empresas que não deveriam estar nos rankings da Ambima e tudo mais. Então, não tem prêmio. E, infelizmente, as pessoas olham assim, acham que tem que é justamente o cerne da minha apresentação. Acham que ignoram o prêmio de liquidez. Então, eles olham os fundos D0 e D1 e você vê o retorno nos últimos 12 meses, foi muito bom.
Então o cara bota no Uhum. D0, D1 hoje achando que ele vai ter esses 12 meses que teve para trás. E não vai acontecer. Não vai Uhum. acontecer. Então, e aí se você e esses fundos, como os gestores desses fundos D0, D1 tá entrando muito dinheiro, o cara tem que alocar. Só que ele não pode alocar nesse papel, já fecharam muito, no fundo ele não rende. Então ele começa a tomar um pouquinho mais de risco. Ele começa a entrar, botar uma pimentinha para dentro. Então você começa a ter aquela receita horrorosa que foi 23. 12 de janeiro de 23 Americana foi isso. Um dia antes da Americanas, não tinha prêmio no mercado. Não tinha prêmio. E todo mundo comprando aqueles mesmos papéis. E aí você vê, quando dá um problema na Americana, todo mundo, 1000 fundos tinham Americanas, que tinha que botar aquela pimentinha a mais, e aí o mercado, que já não estava tendo prêmio, teve muito resgate. E saem resgates de onde? Do D0, D1. Então quem está entrando Uhum. agora muito em D0, D1, está, de certa forma, tomando um risco absurdo, mas quando você olha o que está captando, é muito D0, D1. Não que high yield não esteja captando, não que special situations não está captando, mas o grosso do dinheiro, É. as dezenas de bilhões de reais estão indo nisso. E quando você tem muita liquidez, o pessoal costuma fazer besteira. Eu brinco. A Root Capital hoje tem cerca de 4 bi sob gestão. A gente consegue controlar esse ativo. Se você me dá um cheque de 40 bi, eu só tenho uma certeza. Eu vou fazer besteira. Então, esse excesso de dinheiro que tá entrando, de certa forma, vai não sendo adequadamente investido e que pode aumentar ainda mais a oportunidade de distress. A gente já está hoje, você pega os últimos 10 anos em nível de recuperação judicial, 2024 já é o mais alto. Então, e Caramba. nem acabou. A gente está em setembro ainda, né? Tem outubro, novembro, dezembro, né? Para aumentar isso. Uhum. Então, assim, a safra, como o Luiz falou, é fenomenal. Não tem problema de alocação, assim, deveria estar captando, mas eu acho que essa liquidez pode aumentar ainda mais a oportunidade. Por outro lado, se você quiser ser mais otimista ainda com high yield, dado que se não tiver nenhum evento de crédito e continuar captando e não ter mais prêmio no high grade, esse dinheiro todo está sendo canalizado, vai começar a comprar os high yield. E aí pode ter o fechamento, que o high yield não teve o fechamento que os high grade tiveram. High grade paga É. CD mais zero nada. Os high yield ainda pagam CD mais 4. Então, esse Uhum. 4 pode virar 3,5, 3, então você pode ter um carrego legal mais fechamento, se você quiser ser mais construtivo. Eu acho que não vai acontecer isso, tá? Mas seria uma notícia agradável para o mercado de high yield. É. Ou seja, né, só para confirmar o que vocês dois estão falando, a próxima pergunta é nessa linha também, mas é se a gente está conseguindo manter a qualidade dos covenants, está conseguindo manter a qualidade das emissões, das estruturas e dos spreads. Na verdade, o que a gente observa aqui, né, e aí vocês são os especialistas, tanto que a gente está aqui, né, numa posição bem under, né, quem nos conhece sabe que a gente trabalha com aqueles termômetros, a gente está numa posição, né, negativa para a exposição em high grade, positiva para a exposição em high yield. E muitas vezes a gente entra nesse momento, né, de insegurança com um monte de nome que vem aparecendo, desde Americanas, Light, e agora Astrogalaxy, com uma sensação de que tem uma piora geral no mercado de crédito, né? E a gente não está numa situação muito confortável macroeconômica também para se animar com a economia. Mas e aí já é a minha pergunta, juntando com a anterior, mas que essa eu acho que é a mais importante aqui da gente entender. A percepção de vocês em relação à qualidade das empresas, a qualidade das garantias, etc., versus o prêmio que está sendo pago, está adequada, piorou, está melhor do que era antes? Como é que tem sido essa relação risco-retorno? E tirando o high grade, primeira linha, que essa a gente sabe, né, pelo menos é a nossa opinião aqui também, que pode até continuar um pouco essa farra do boi, mas certamente, né, está muito mais enviesado aí para uma relação risco-retorno ruim. Resumindo, como que é essa visão de vocês aí para a parcela vai do mid-yield para cima? Quer começar, Rafael? A última eu comecei pelo Luiz, essa você começa. Tá bom. Eu acho que a gente teve um momento, por exemplo, no agro. O agro era pop, né? Então, os últimos 2 anos aí, o agro captou caminhão de dinheiro, muita gente sem muita experiência, e captando dinheiro você é forçado a investir, e tá dando o que deu, né? Você vê aí AgroGalaxy e tudo mais, assim, vai continuar. Então, o seu ponto para o agro aconteceu há 1 ano atrás, 2 anos atrás. Então, foram muitas operações mal feitas, mal precificadas, com mal garantia. Agora a gente ela está tendo um caminhão de dinheiro entrar. Então, eu me choco quando eu vejo as emissões de infraestrutura. É tudo NTNB careca. Aí você fala assim, como assim Uhum. NTNB careca? Uma operação de crédito corporativo não tem prêmio acima do risco soberano do país? Isso está errado.
Isso é excesso de liquidez, isso são incentivos distintos. Isso talvez até não, porque não paga imposto, tal. Beleza, não paga imposto, mas você não tem risco, você não tem prêmio de crédito aqui. Então, os fundos de infra captaram muito, e eu acho que o preço está errado, não a estrutura, mas o preço. Eu acho que os FDICs, por exemplo, dado que está todo mundo querendo sair dos high grades tradicionais, querendo comprar FDIC, os FDICs estão fechando muito preço. Tem muita gente comprando cota de FDIC a CDI mais 1 agora. Isso não existe. Você toma um risco operacional danado pagar CDI mais 1, CDI mais 2, não faz sentido. Então, eu acho que esse excesso de liquidez que está entrando na renda fixa está artificialmente diminuindo a percepção de risco de crédito, né, diminuindo o retorno potencial, e pode ser que se o momento secar e parar de ter fluxo como tem, você tem uma reversão disso, e aí você vai ver as estruturas que não foram precificadas adequadas, que não foram estruturadas adequadas, que não tinham as proteções adequadas, sofrerem. Então, eu acho que é um momento para tomar bastante cautela. Eu acho que a sua visão de crédito é muito parecida com a nossa. Cuidado com high grade, foca mais no high yield, mas high yield com muita garantia e proteção, para se tiver algum solavanco, você está bem protegido. Perfeito. Luiz, Acho qual que é a sua visão? eu acho que para trazer um ponto de vista um pouco diferente, até porque o tipo de atuação, né, do Rafael é um pouquinho diferente da nossa. Então, a gente está mais nos ativos bem ilíquidos e bem nichados, né? Uhum. E aí, nesse tipo de ambiente, né, o que que eu acho que eu não enxergo nenhum excesso de liquidez, enfim, nenhuma dinâmica de mercado atrapalhando muito aqui as estruturas das nossas operações, né? Eu acho que, também parafraseando aqui o Rafael, assim, se eu tivesse muito dinheiro aqui dentro, ele não seria saudável para o que a gente faz, né? Então, como a nossa estratégia aqui em termos de estrutura de financiamento, de funding aqui das nossas operações é ter um flagship não muito grande, né? Esse que a gente está rodando é um fundo de 300 milhões. E estruturar de forma ágil aqui, né? Fundos satélites, para operações que eu preciso ter um cheque um pouco mais elástico, né? E aí eu, né, tenho um seed money ali, vamos dizer, do próprio flagship para fazer essa operação. Eu tenho uma estrutura de passivo que me torna um investidor paciente e, vamos dizer, mais sniper, né? Então, eu fico esperando, né, as oportunidades corretas aparecerem com bastante paciência e muita pressão para investir. E aí, olhando para operações bastante nichadas, né? Eu acho que o diferencial aqui que a gente tem, né, frente né, para o tomador, né, na hora de optar por fazer uma operação com a gente ou com outros, é que eu vou ter bastante agilidade, porque eu não vou sair muito aqui da minha zona de conforto. Então, se eu vou fazer alguma operação lastreada em imóveis, por exemplo, eu não vou sair de São Paulo e Rio de Janeiro, tá? Que é onde eu tenho aqui bastante conforto, tá? Se alguma operação que eu tenho alguma necessidade de entendimento de determinados setores da economia, né, ou de algum setor específico, eu também não vou sair da onde eu me sinto mais confortável. Isso me traz agilidade, pô, e bastante profundidade na hora de fazer as operações. E aí nisso eu consigo fazer as operações que estão completamente fora do radar, pô, enfim, do mercado bancário como um todo, tá? Ou até desse mercado desbancarizado, né, de XPs, etc., da vida, com muita agilidade. E isso me faz ter um diferencial, acho que aqui de estrutura, né? Que o tomador olha e fala, putz, vou fazer com essa turma que entendeu bem o que eu estou falando, pô, um pouquinho mais caro, um pouquinho mais de garantia, mas pelo menos vai sair bem rápido, tá? Então, acho que isso é um tipo de diferencial, um tipo de formato aqui, vamos dizer, de originação, de estruturação das operações, que faz a gente sentir menos ou estar um pouco mais alheio, né, a essas oscilações aí de mercado, tá? Que, obviamente, eu acho que tendo um portfólio que, como o Rafael, né, tem lá na Root, tem papéis mais líquidos, etc., talvez tenha que lidar um pouco aí com essa dinâmica com mais intensidade, né? Tá É, ótimo, é para fechar, de fato, assim, eu falei muito do high grade, high yield, mas eu acho que o special situations, que é até o grosso que a gente tem aqui, tá? A grande parte do nosso capital é de special situations. Ele, hoje, o que o Luiz falou, assim, não tem falta de ativo. Acho que eu sempre falo, tá uma safra do vinho do Porto aqui. Tem temperatura, condições de temperatura, pressão ideal para investir em special situations. RJ é gigante, juros gigante, o gringo fora, banco querendo vender. Assim, é muita coisa para se fazer. Então, esse ali eu acho que já tem ativo suficiente. Eu só acho que esse excesso de liquidez vai gerar excesso, que vai trazer mais ativos ainda para a gente fazer na nossa área de special situations. Assim, isso
é a safra, pode ser a melhor safra dos últimos 20 anos de distress aqui no Brasil. Que bom. Bora, pessoal, consegui colocar para dentro. Bom, infelizmente já são 11h05. A gente recebeu um feedback e aí eu compartilho que a gente sempre usa muitos termos técnicos, eu me incluo nisso, mas fora isso, muitos elogios aqui para a apresentação, todo mundo aprendendo muito. Falo por mim também, aprendi muito, é sempre um tema que eu vejo que, sinceramente, quem não está perdendo dinheiro, né? Isso eu acho que é um ponto aqui para todos nós entender, compreender, aprofundar, e foi muito bom para isso, essa troca aqui, para a gente aproveitar para todo mundo. Então, já são 11h03, pessoal, quem quiser contatar, ambas as empresas são super disponíveis, podem fazer o canal aqui pela gente, pela tag, eu também, a gente sempre é a favor desse education, né? A gente é muito feliz aqui com o Smart Summit, porque é uma oportunidade real para a gente aprender e se desenvolver, e isso permite aí um investimento mais sofisticado, mais consistente, o mercado todo indo para frente. Então, muito obrigada de novo aos participantes, e a gente fica à disposição para quem quiser mais dados aqui. De novo, muitos elogios aqui pelas apresentações. Pessoal, muito obrigada, Rafael e Luiz, e até breve. Obrigado. Legal, obrigado, eu agradeço. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.